Olá, boa tarde. Eu sou a Arlene e vou trazer algumas informações sobre a documentação necessária para a comprovação da renda familiar daqueles estudantes ingressantes nos cursos do Cefet-RJ por meio das políticas de ações afirmativas. Ou seja, aqueles estudantes que declararam serem oriundos do ensino público e que possuem uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Atenção, aqueles estudantes que já possuem cadastro único, chamado CAD único, não precisam encaminhar toda a documentação de comprovação de renda. Basta encaminhar o comprovante do cadastro único, o CAD único, junto com a folha de resumo do cadastro. Caso o estudante ou seu familiar não consiga acessar, tenha dificuldade ao CRAS, encaminhe toda a documentação de comprovação de renda. Posto isso, temos duas informações importantes. Primeiro, o que é família? Família são todas as pessoas que residem na mesma casa, no mesmo espaço físico. Podem ser com laços consanguíneos ou não, e que contribuam para o rendimento ou para as despesas daquela família. Segundo ponto importante, como calcular a renda bruta? Renda bruta é o total de rendimentos dessa família, que pode ser comprovadas documentalmente, independentemente de sua natureza. Ou seja, mesada, pensão alimentícia, doações de terceiros, devem ser declaradas como renda bruta. Para aquelas pessoas que são empregadas, que têm contra-cheque, a renda bruta é o total de rendimento sem os descontos. Atenção, não é para colocar a renda líquida, mas sim a renda bruta. Mas estão excluídos alguns valores do cálculo dessa renda bruta. O primeiro é 13º, terço de férias, auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio creche, mas também aqueles benefícios socioassistenciais, como BPC, que é o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, outros benefícios socioassistenciais que podem ser oferecidos no município onde reside o estudante e seu familiar. Colocados esses dois pontos, o primeiro passo do estudante é preencher cuidadosamente o formulário socioeconômico. Primeira parte, com os dados de identificação, no caso de estudantes com menos de 18 anos, atenção na identificação do responsável. Na segunda página, você vai colocar todos os familiares que moram na sua casa. Colocar a idade, a relação de parentesco, se for tio, pai, mãe. Ah, não, é um amigo que mora comigo. Pode colocar amigo. Ah, não somos casados, meus pais não são casados. Pode colocar como companheiro. A relação de parentesco que for existente naquele momento. Depois, colocar a ocupação ou a profissão, se for pedreiro, se for mecânico, médico. Ah, não sou só estudante, estudante. Não, está desempregado, desempregado. Do lar, minha mãe nunca trabalhou, meu pai nunca trabalhou, pode colocar do lar. E depois o vínculo empregatício, se o vínculo é CLT, se é servidor público, se é informal, se é temporário, e assim por diante. No último, colocar a renda bruta. Para aquela pessoa que é empregada, como já mostrei anteriormente, você deverá colocar a renda bruta daquela pessoa que você observou lá no contra-cheque. Não se preocupe com os descontos, porque depois nós faremos a conferência, e se for necessário, a gente faz algum desconto que foi observado lá no contra-cheque. Para aquela pessoa que recebe Bolsa Família, preciso colocar aqui? Não, porque não entra no cálculo da renda per capita. Mas você deve encaminhar a cópia do cartão ou a declaração do recebimento do Bolsa Família. Recebe algum tipo de pensão, mesmo que seja acordo de boca, como a gente fala, não tenha nada documental.
é importante colocar aqui e depois explicar a situação lá no anexo 6, que vocês poderiam ver no edital, nos anexos do edital. Toda informação que for atípica, que não tenha como um documento formal para comprovar, você deverá declarar no anexo 6. E na última coluna aqui, você vai informar se aquela pessoa ela declara imposto de renda ou se ela é isenta. Ou seja, aquela pessoa tem uma renda ou não tem renda nenhuma, que não obriga a declaração do imposto de renda. Então, você vai colocar como isenta. Depois, você aqui embaixo vai colocar a soma de todas as rendas brutas, datar e assinar. No caso daqueles estudantes com menos de 18 anos, deverá ser assinado pelo responsável. A partir do preenchimento do formulário socioeconômico, vocês vão encaminhar a documentação de todas as pessoas que foram incluídas no quadro de composição familiar, de todas as pessoas. A primeira documentação será de identificação, que pode ser o RG, carteira de motorista, carteira profissional, para aqueles estudantes com menos ou familiares com menos de 18 anos, pode ser a certidão de nascimento, as carteiras de trabalho, essas mais recentes, que vêm com foto, RG, CPF, pode também servir como documentação de identificação. O segundo documento a ser encaminhado é o CPF, somente para aqueles maiores de 18 anos. Caso no RG ou na carteira de trabalho já tenha a informação do CPF, vocês não precisam encaminhar a cópia do CPF. Documentação civil, certidão de casamento, escritura de união estável. Caso os pais sejam casados ou o próprio estudante seja casado, deverá encaminhar a certidão de casamento ou escritura de união estável. Meus familiares só moram juntos, nunca fizeram nenhuma certidão. Então, lá no anexo 6, declarar de próprio punho qual é a relação e quem são as pessoas que estão em situação de união estável. Assinar e datar. Se na situação não forem os responsáveis ou o próprio aluno que está em situação de união estável, vocês podem colocar no lugar ou abaixo da assinatura do responsável, a assinatura daqueles que estão declarando, se forem tios, se forem outros parentes que convivem na mesma casa. Em caso de situação de divórcio, geralmente a certidão de casamento já contém a averbação, mas a separação de fato, que é aquela separação em que ainda não foi dada entrada formalmente na certidão, mas que os familiares já não convivem mais. Então, você vai fazer, no anexo 6, uma declaração, informando a situação conjugal daquele familiar, que também deverá datar e assinar. Situação de óbito, né? Um dos pais falecidos, pode-se encaminhar também a certidão de óbito. Para todos os candidatos com mais de 18 anos, é necessário o encaminhamento da carteira de trabalho. Preste atenção nas páginas. A página da identificação, onde tem a foto, e a página do verso, onde tem ali o nome, o número de documentação, e a página do último contrato de trabalho, com a página seguinte em branco. Para aqueles que nunca trabalharam, você poderá encaminhar a primeira página do contrato de trabalho em branco, a cópia da primeira página do contrato de trabalho em branco. Perdeu a carteira, ou a carteira está na empresa, você pode encaminhar a carteira de trabalho digital e justificar a ausência no anexo 6. Para aqueles também com mais de 18 anos, é necessário o encaminhamento da declaração do imposto de renda, para aqueles que declaram imposto de renda, com a cópia de todas as páginas, com exceção daquela página onde tem o número do recibo. Em caso dos estudantes ou familiares que sejam isentos, você poderá acessar, existe no edital o link para acessar o site da Receita, como também está disponibilizado aqui no material,
o link da Receita, onde você poderá confirmar que não existe nenhuma declaração na base de dados da Receita Federal. Tirar cópia, tirar um print dessa página, ou mesmo imprimir e encaminhar também essa documentação. Documentação para comprovação de renda. Ou seja, cada situação é necessário um tipo de comprovação. Fiquem atentos, porque no edital e aqui também tem essas informações para trabalhadores assalariados, para profissionais liberais, para autônomos, para microempreendedor, para aposentados, para trabalhadores informais e também para aqueles que não estão trabalhando ou que nunca trabalharam, eles deverão fazer uma declaração de próprio punho, informando a ausência de rendimentos e como vem mantendo o sustento da família. Se recebem doação, se contam com a ajuda de alguma instituição ou familiar ou pessoa, e também como vem fazendo para manter as contas de casa, a alimentação. Todas essas informações devem constar no anexo 6. As cópias dos documentos poderão ser enviadas tanto no formato PDF quanto JPEG. O que a gente chama atenção é para que todas as imagens estejam visíveis. Vocês procurem tirar uma foto ou imprimir de forma que dê para a gente observar e identificar todas as informações que estão ali no documento. Quando já tiver tudo organizado, toda a documentação organizada, vocês poderão acessar o sistema de matrícula e fazer o upload da documentação. Dúvidas em relação à documentação, a gente está deixando disponível o contato da secretaria, que é a SERAC, ou do DERAC, que é o Departamento do Maracanã, para vocês tirarem dúvida. Você deverá encaminhar dúvida diretamente à secretaria do seu campus, para os candidatos de Maria da Graça, o e-mail de Maria da Graça,